Uma outra utilidade bem legal do risco é na hora da gente fazer o próprio diagnóstico. Se a gente lembrar, a gente conversou que quando o paciente tem uma probabilidade pré-teste alta, o nosso valor preditivo positivo do teste tende a ficar bem melhor. Nesse caso aqui, uma boa forma de aumentar essa probabilidade pré-teste é destinar o teste para pacientes de alto risco. E, no caso de pacientes de baixo risco, escolher testes próprios para esses pacientes. Então, no caso aqui, vamos pegar o exemplo do risco cardiovascular, da própria probabilidade pré-teste, que a gente conversa tanto nas aulas de cardiologia. Se eu tenho paciente com alto risco cardiovascular, vamos observar, a sensibilidade continua igual dos dois lados, a especificidade continua igual. Mas quando eu separo para um grupo com um risco cardiovascular maior, o meu valor preditivo positivo e o meu valor preditivo negativo, o valor preditivo negativo cair e o valor preditivo positivo aumentar consideravelmente. Então, eu posso confiar muito mais se eu estratificar o risco antes e o meu teste vir positivo do que se eu não estratificar. Então, isso é muito importante. Eu calculo o risco, vejo se meu paciente pode ou não ter a doença, por isso a gente discute tanto que a clínica é soberana. Se o paciente tem risco de ter aquela doença, e a partir disso eu solicito meu teste diagnóstico, porque isso aumenta muito o acerto desse teste, a qualidade do teste e o funcionamento dele. Mas quando a gente fala de probabilidade pré-teste de aumentar o nosso valor preditivo positivo, vai existir um fator muito mais importante do que o risco. Porque o risco, como a gente conversou ali atrás, às vezes ele não consegue aumentar tantas vezes a chance do meu paciente ter a doença, ele não representa muito mais chance do nosso paciente ter a doença do que os sintomas que o paciente apresenta. Então, no caso aqui, eu comparando um paciente com baixo risco cardiovascular, mas com sintomas de infarto, e um paciente com alto risco cardiovascular sem sintomas de infarto, ou seja, mesmo que o risco do paciente sem sintomas seja maior, ele vai ter uma chance de ter a doença, uma probabilidade pré-teste de ter a doença menor do que aquele paciente com baixo risco cardiovascular. Por quê? Porque o de alto risco não tem sintomas, o de baixo risco tem. E os sintomas eles têm um peso muito maior em aumentar a probabilidade pré-teste da doença do que o risco que o paciente tem de ter essa doença. Se a gente observar aqui, sensibilidade e especificidade igual dos dois lados, mas nos pacientes com sintomas, a prevalência da doença acaba sendo maior e, consequentemente, o valor preditivo positivo é maior. O valor preditivo negativo perde um pouquinho de espaço, mas nem tanto em comparação ao aumento do valor preditivo positivo.